Vamos estudar juntos a lição da escola sabatina? Lição 2. A sarça ardente. Verso para memorizar. Então, o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Êxodo 3, versos 7 e 8. Segunda-feira, 7 de julho de 2025. O anjo do Senhor. Olá, amigos. Como estão vocês? Desejo que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente abraçados por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, e que as bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa e em cada área da sua vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para dedicarmos algum tempo ao estudo da Palavra de Deus através da lição da escola sabatina. Imagine-se em um deserto. O silêncio é quebrado apenas pelo som do vento e pelo estalar das pedras sob os seus pés. De repente, você vê algo incomum: um arbusto em chamas. Mas esse fogo é diferente. Ele não consome a planta. Curioso, você se aproxima. E então, uma voz fala do meio das chamas. Não qualquer voz, mas a voz do próprio Deus. Essa foi a experiência de Moisés, descrita em Êxodo no capítulo 3, versos 2 a 4. O texto nos diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio da sarça. Mas logo depois, é o próprio Senhor quem o chama pelo nome e fala com ele. Esse anjo do Senhor, em várias passagens do Antigo Testamento, não é apenas um mensageiro celestial. É uma manifestação do próprio Cristo antes da sua encarnação. Jesus, o eterno Filho, o mensageiro divino, fala com Moisés do meio do fogo. Não precisamos nos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. O termo anjo significa mensageiro, em hebraico malak. Dependendo do contexto, anjo pode ser um ser angélico, humano ou divino. Em vários casos do Antigo Testamento, o anjo do Senhor é uma pessoa divina. O anjo do Senhor não apenas falava em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor. Jesus é o mensageiro de Deus que nos transmite a palavra do Pai. Aqui há algo profundo. O Deus que ouve o clamor do seu povo não permanece distante dele. Ele se revela. E mais do que isso, ele chama, ele envia. Em Êxodo 3, versos 7 a 10, Deus explica o motivo do seu agir. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Tenho ouvido o seu clamor. Conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-lo. O clamor do povo escravizado no Egito chega até o céu. O sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética como um gemido e um profundo clamor por ajuda. Seus gemidos silenciosos ou gritados não foram ignorados. Deus ouviu. Deus se importou. Deus agiu. E mais, Deus o chama de meu povo. Isso antes mesmo do Monte Sinai, antes da entrega da lei, antes da formalização da aliança. Deus já os considerava dele. Isso nos revela o coração do Pai. A aliança começa com a compaixão, com a escuta e com o cuidado. Mas então, Deus vira os olhos para Moisés, e o inesperado acontece. Agora vá, e eu o enviarei a Faraó para tirar do Egito meu povo. Moisés então se assusta. Quem sou eu para ir a Faraó? Ele que havia fugido do Egito, que estava há décadas cuidando de ovelhas,
agora seria a porta-voz de Deus diante do império mais poderoso da época? A pergunta de Moisés revela algo essencial: a sua humildade. Essa humildade não é falta de fé, é a consciência da sua própria pequenez diante da grandeza da missão divina. É essa atitude que o torna apto para o chamado. Porque o verdadeiro servo de Deus sabe que não pode depender de si mesmo. O mundo valoriza os autoconfiantes, os que se sentem prontos e capazes, mas Deus chama os humildes, os que tremem diante da responsabilidade, os que sabem que sem Ele nada podem fazer. A pergunta que ecoa é: por que a humildade e o senso de indignidade são tão importantes para aqueles que querem servir ao Senhor? Porque é só com o coração quebrantado que nós ouvimos a voz de Deus com clareza. É só com o espírito humilde que permitimos que Ele nos guie em vez de tomarmos o controle. E é só com a consciência de nossa limitação que confiamos plenamente na graça e no poder dele. Moisés não foi chamado porque era eloquente, nem porque era estrategista ou influente. Ele foi chamado porque Deus o escolheu. E essa escolha se baseava na soberania divina e no propósito eterno, não nas credenciais humanas. E o mesmo vale para mim e para você. Talvez você esteja perguntando: quem sou eu? Quem sou eu para liderar, para ensinar, para evangelizar, para perdoar, para recomeçar? E a resposta é a mesma que Deus deu a Moisés: eu estarei com você. E isso basta. Isso, na verdade, muda tudo. Não se trata de quem somos, mas de quem está conosco. Hoje, Deus continua falando do meio das sastas ardentes da vida. Momentos inesperados, lugares comuns iluminados pela presença dele. E quando ele chama, não está buscando os mais preparados, mas os mais dispostos, os humildes, os que dizem: eis-me aqui. Que você ouça a voz do Senhor, que você reconheça a sua presença e que com reverência e com coragem você aceite o chamado divino. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.